Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan e sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. No vídeo de hoje, vamos acabar de uma vez por todas, dentro das Escrituras Sagradas, que o Criador é um, Ele é único e sozinho fez tudo, e mostrar que a Trindade é apenas fermento e engodo para levar o povo à idolatria. A Escritura Sagrada deixa bem claro que o Criador fez e faz tudo sozinho. Todo o poder vem dele, e toda a honra e glória seja dada apenas a ele. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão às fábulas. Todavia, para nós há um só Criador, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, o Messias, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Uma boa parte dos ministérios que professam seguir o Criador afirmam e acreditam que Deus seja um só Deus, mas que é composto de 3 pessoas. Tal doutrina não é mencionada nas Escrituras Sagradas. A palavra do Criador deixa bem claro que temos que ser monoteístas, adorar apenas um único Criador, e não politeístas, trinitarianos, que acreditam que o Criador é dividido em 3. Isso vai contra o seu primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Só tu és, Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Um só Criador e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos é em todos vós. A Bíblia é estritamente monoteísta. O Criador é um ser pessoal e único. Essa ideia de trindade baseia-se na crença de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, afirmando que não são 3 deuses, mas apenas um Deus em 3 pessoas distintas. Isso não é ensinado nas Escrituras, mas é uma doutrina adotada do catolicismo romano e por alguns ministérios evangélicos que saíram do próprio catolicismo por ocasião da Reforma Protestante. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Nota-se que o livro de Apocalipse de João lhes é mostrado uma meretriz, uma prostituta, uma mulher que vive em luxúrias, blasfêmias, abominações, imundícies e em suas fornicações. Essa mulher, nada mais, nada menos, é uma falsa igreja, falsos adoradores, falsos crentes, que introduzem heresias destruidoras, que fazem as pessoas negarem o nosso Criador. E notem que o texto relata que essa mulher é mãe, indicando que ela gerou filhas. E qualquer semelhança com a mãe, o catolicismo romano, e as suas filhas, o protestantismo, é mera coincidência. Vejamos uma passagem bíblica do livro de João, capítulo 1, usada pelos ministérios para afirmarem que o Messias era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Criador, e o Verbo era o Criador. Ele estava no princípio com o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado pelo Criador, cujo nome era João.
Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Criador, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Criador. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejamos a simplicidade do texto, é simplesmente entendível. Porém vêm homens maus e sem entendimento e distorcem a palavra do Criador. E o mau entendimento acaba trazendo confusão, típico da Babilônia. A leitura nos diz, para aqueles que estão sem escama nos olhos, que o Verbo, a palavra do Criador, vinha dele, e por ela tudo foi feito. Como diz os textos seguintes, vamos relembrar? E disse o Criador, haja luz, e houve luz. E disse o Criador, haja expansão nos meios das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse o Criador, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E disse o Criador, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E disse o Criador, haja luminares nas expansões dos céus, para ver a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos. E disse o Criador, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face das expansões dos céus. E disse o Criador, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E disse o Criador, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Simples assim. A palavra está com o Criador. A palavra não é uma pessoa, e sim a unidade de uma língua escrita ou falada. E toda essa palavra de amor, justiça, misericórdia se transformou em carne, gerando o nosso Salvador. Ora, o nascimento do Messias foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Nota-se que algo está errado nesta doutrina da Trindade. Pois, quem teria gerado o Messias? Ele é filho de qual Deus? Deus Pai ou Deus Espírito Santo? Vejamos que a Escritura Sagrada dá as respostas. No princípio, o Criador criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Criador se movia sobre a face das águas. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. O Criador é Espírito, e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Ora, o Rei dos séculos, imortal e invisível, o único Criador, sábio, e seja honra e glória para todos sempre. Amém. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em que me comprazo. Irmãos, não deixeis os homens vos enganar. O próprio Criador é o Espírito Santo. Ele é o Espírito invisível, que pairou sobre a face das águas, que gerou o nosso Salvador, o Messias. O Criador é o Espírito Santo, e que jamais foi visto por alguém, mas foi revelado em seu Filho. Podemos entender que Cristo ainda não era filho lá no céu. Ele foi gerado aqui na terra, e sendo um homem perfeito, santo, separado, vivenciou situações exclusivas dos seres humanos. O que veio do céu e habitou aqui e se tornou a carne foi a palavra do Criador, o amor, a luz, o pão, a porta, a vontade do Criador se manifestou e gerou o único homem, o nosso Salvador, o Messias, o Filho do Criador.
e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Cristo estava cansado e precisou dormir, coisa que o Criador jamais fará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Cristo não sabia de tudo, o que não pode admitir ao Criador, o Todo-Poderoso Onisciente. Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Mas vendo a plenitude dos tempos, o Criador enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo foi gerado, nasceu de uma mulher. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és o Criador. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Cristo era filho, precisou aprender o que é exclusivo dos homens. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada, ainda que não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando cunhava os fundamentos da terra, então estava com ele, e era seu arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Todas essas coisas são exclusivas dos homens e não do Criador, porque jamais o Criador necessitaria dormir, aprender ou ainda morrer, como aconteceu com seu Filho. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou o Messias habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vos habita. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Messias e pelo Criador Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E criou o Criador o homem à sua imagem, e a imagem do Criador os criou, homem e mulher os criou. Aqui está bem claro, e no singular de quem criou o homem e a mulher. Nós somos feitura sua, de um único Criador. O homem não entende e causa confusão. É que o Criador sempre usou e usa alguém para operar. E neste caso, tudo foi feito pela sua primeira criação, a luz, o Messias, que havia de vir, o primogênito e unigênito de toda a criação. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Criador? Por que agimos alevosamente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Portanto, temos a certeza bíblica de que foi unicamente o Criador quem criou o céu, a terra e o mar, os homens e tudo que há. O fato daquela passagem de Gênesis capítulo 1, o versículo 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, estava no plural, porque a luz, a vida, a sabedoria, o amor estava junto do Criador. E tudo foi feito usando a sua primeira criação, a luz, o Messias, que havia de vir e dar vida à humanidade após a queda de Adão. E mesmo antes da queda do homem, o Criador viu tudo e preparou um plano de salvação e separou a luz das trevas. E disse o Criador: haja luz, e houve luz. Cristo, o Messias, o princípio da criação, a luz que ilumina todos os homens. Ora, o mediador não é de um só, mas o Criador é um, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, o
Cristo, o Messias homem. Visto que o Criador é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Criador senão um só. E o Messias respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor, nosso Criador, é o único Senhor. A conclusão é que o Pai é o único Criador de tudo e de todos. O Pai é maior do que o Filho, que é a luz do mundo, nosso Salvador e Rei. E o Espírito Santo é o próprio Criador, pois o Criador é Espírito e quer que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Vem com a gente. Obedecer é melhor que sacrificar.